Oi, pessoal, Luísa Camilo falando. E hoje eu vou começar aquela tal daquela série que eu disse pra vocês que eu ia fazer com esse livro aqui. Vou começar a fazer a pintura das cartas. Já fiz a resenha dele pra quem não viu. É só ver aqui onde que eu vou pôr. Deixa eu ver, vou pôr aqui? Não. Não sei se dá pra eu pôr link pra clicar pra ir direto pro vídeo. Vou pôr na descrição, tá bom? A resenha desse livro. Hoje eu vou começar a fazer a pintura da carta do louco e conversar com vocês um pouco sobre essa carta, tá bom? Minhas percepções sobre ela. Claro, é a forma que eu interpreto, tá bom? Toda carta tem o seu significado, que tá escrito nos livros, né? Que é aquele e não muda. Mas a forma como cada um vai interpretar a carta pode ser diferente. Cada tarólogo vai ter o seu jeito. Gente, tô aqui torcendo pra não estragar o livro, tá? Isso aqui vai ficar com a marquinha do destacado, mas depois que a gente pintar, a gente pode muito bem acertar isso com uma guilhotina ou com uma lixinha, não sei. Ó, eu tô fazendo isso na câmera para vocês verem como que faz também, né? Na hora de fazer, se vocês comprarem esse livro, para ver que dá para destacar só uma por vez, sem ter que tirar tudo isso aqui e cortar. Então, vamos lá. Eu vou começar a pintura dessa carta e vou falar algumas coisas, mas assim, vou dar uma pausa aqui, porque eu quero mostrar outras cartas do louco, para vocês terem uma ideia, para quem não tá muito acostumado. E aí eu já volto. Peraí. Voltei, gente. Devia ter feito isso antes, né? Mas eu esqueci. Então, vou começar com vocês a série de vídeos sobre os arcanos maiores, que eu disse que eu ia começar quando eu fiz a resenha daquele livro, né? Para a pintura das suas próprias cartas. Então, aqui, os arcanos maiores, eles representam um caminho de vida completo, né? Cada carta tem o seu próprio arquétipo. E para eu explicar esse caminho, eu preciso apresentar essas cartas para você na ordem. Por isso eu tô começando pelo começo, que é o louco. Porque desse jeito fica mais fácil de entender a evolução de cada arcano dentro do caminho, né, dos arcanos maiores. E começa no louco, com o arquétipo do andarilho. E é assim, ele começa a sua jornada sem nenhuma experiência, sem nenhuma malícia, pelo menos por enquanto, né, gente? E sem nenhum plano, totalmente despreocupado, né? Eu comparo um pouco o louco, né, como se fosse um jovem que atingiu a maioridade, tá pronto para sair de casa, para cuidar de si, para viver viver a mundo, para viver a vida, né? Cair no mundo, né? E aí ele vai ter que se virar, ele vai ter que aprender as próprias lições dele, ele vai ter que aprender como que ele vai gerir as relações dele, ele vai precisar escolher entre o bem e o mal, ele vai descobrir como ele vai fazer para se manter, né? Achar uma vocação, um trabalho, ele vai ter que descobrir os gostos pessoais dele. Ele é uma coisa assim, como se fosse um HD novinho, que ele vai ter que encher de informação, né? E vai ter que sobreviver agora por conta própria. Então, aqui, assim, o louco, ele não tem noção nenhuma sobre as dificuldades que ele vai encarar no caminho dele, né? Você pode ver que normalmente as cartas do louco colocam ele na beira de um abismo. É o caso aqui no Rider-Waite, é o caso aqui no... como é que chama? São os Videntes da Luz, né? E esse aqui também, esse é o Tarô da Luz. Ó, também tá na beira de um precipício. Porque mostra
despreocupação típica do louco, esse descuido, essa fé de que nada ruim vai surgir no caminho dele, né? Então ele não precisa se preocupar, ele pode simplesmente sair andando por aí, né? Então aqui esse está à beira do abismo. E antes de continuar a falar um pouco dele, eu vou decidir as cores que eu vou usar. Eu quero essa carta bem radiante, bem colorida, porque é toda a energia que ela representa, né? Ele é o começo, é a carta 0. Então, ele acaba de sair da fase da infância, né? Sair de casa, sair do ovo dele. Então, ele tá com uma energia no seu pico mais alto, cheio de expectativas, né? Pronto para realizar um monte de coisa. Então, tem muita energia nessa carta. Então, eu quero ela colorida, eu quero esse sol radiante, eu quero tudo isso. Essa é a hora que quem manja de desenho vai começar a chorar aqui comigo. Porque eu não entendo nada de desenho, gente. Não entendo, mas gosto, viu? Então, eu não ligo. Eu vou fazendo do jeito que eu consigo. E pra mim tá muito bom. Acho muito satisfatório fazer isso daqui, mesmo que eu não faça perfeitamente. Né? Em alguns momentos eu vou parar de falar, porque é um momento de concentração para mim, não passar do risco do desenho. E também porque enquanto eu falo e gesticulo, eu não consigo pintar. Vou acabar apressando algumas coisas aqui, pra vocês não ficarem vendo eu rabiscando. Vou pintar um pouquinho. Enquanto isso, vão pensando nisso. Deem uma olhadinha nessas cartas aqui. Ó, essa daqui, essa aqui eu acho muito interessante. É a representação do tarô da luz. Aqui você vê um ovo com um olho. Então, pra mim, né, eu diria que isso aqui, na verdade, é o louco deixando o seu ovo, né, a sua casca, da onde ele veio, da onde ele saiu, que contém conhecimento, né, pelo olho e tudo mais, que é a fonte de conhecimento e tal. Ele simplesmente deixa isso para trás e vai seguir o caminho dele por conta própria. E aqui no lugar do terceiro olho, ele não tem a visão, ele tem o coração. Porque ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, né? Ele tá seguindo o coração dele, ele sabe que ele precisa seguir em frente para encontrar coisas pelo caminho, adquirir experiência, vivência e tudo mais, e isso aqui ele segue o coração, não existe lógica, nem racionalidade nenhuma. Então, é uma forma de representar isso, né? Gostei do modo como esse tarô colocou. Aí, nesse do gato, você vê ele dando as costas pra onde ele tava, né? Da onde ele veio. Ele sai, ele simplesmente vai tomar o rumo dele. Com essa bundinha, olha, gente, a bundinha dele. Não posso falar a palavra certa. Esses dois são mais tradicionais, né? É ele saindo com a pouca bagagem que ele tem. Também bem despreocupado, ó, ele aqui na beira do precipício. Aqui tem um jacaré bem próximo aos pés dele. Ele não tá nem aí, não tá nem um pouco preocupado com isso. Normalmente essa carta tem também a presença de um animal. Quando tem a presença de um animal, ela costuma querer dizer que tem
a questão do instinto também relacionada com a carta, né? Aqui ele é totalmente instintivo. Ele não sabe, ele não conhece métodos, ele não conhece caminhos, ele não sabe como fazer nada. Ele vai seguindo o instinto dele e decidindo o que fazer no improviso, conforme ele vai caminhando. Então, pode ser um cachorro, pode ser um gato. Normalmente é um cachorrinho junto com ele, ou um felino. Eu digo um felino porque pode ser um gato, pode ser um tigre, né? Já vi tarô que é um tigre. Nesse aqui, por exemplo, parece ser um leãozinho, ó. Então, é isso. Eu tenho aqui o meu sol radiante, escaldante. Eu, com minha noção nenhuma de desenho e técnicas, vou tentar dar não dá certo, gente. Eu devia ter pintado esse amarelo primeiro pra tentar fazer esse efeito que eu tô tentando dar agora com laranja. Então, já que eu não fiz isso, eu vou pegar o vermelho, que é mais escuro. Ui, perdão. Pra ver se eu dou um efeito. E vai dar um visual mais escaldante ainda pro meu sol. Aí as pessoas olhando, gente, ela tá estragando o tarô dela. Ah, gente, é o melhor que eu consigo, né? Ó, meu sol escaldante tá com ar escaldante. Então, é isso que eu queria passar. A ideia de um sol muito quente, muito radiante. Vamos fazer uma luzinha em volta aqui. Gente, vocês podem pintar isso com o que vier na cabeça de vocês. Eu gosto de usar cores. Já falei aqui que eu preciso de cores para despertar minha mente para os significados, né? Eu gosto muito de cores. Então, para mim é importante. Mas tem gente que não precisa. Quem não precisa, faz como quiser. Deixa eu ver o que mais aqui. Porque enquanto eu não acabar esse som, não vou conseguir pensar em outra coisa. Espera aí. Ó, essa é a luz radiante desse sol, gente. Olha como eu sou técnica, né? Ó, beleza? Minha prima pegando um negócio desse aqui, ela vai fazer horrores, que ela manja muito de desenho. Tô doida pra ela comprar um desse e me mostrar como ficou. Pronto, dei o ar radiante que eu gostaria. Vamos lá. Então, assim, o louco, vocês podem ver que ele tem um ar bem perdido, né? Um olhar perdido. Porque, assim, ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo e não tem noção nenhuma das dificuldades, né, que ele pode encarar no meio do caminho. Então, ele é uma pessoa otimista, né? Ele ainda não conhece o potencial destrutivo, né, das pessoas com quem ele ainda vai conviver, nem das circunstâncias que ele ainda vai passar. Então, por isso, ele tende a ser otimista e ingênuo também. Então, é uma carta que fala muito de ingenuidade, né? Ele não tem aquela maldade ainda, então ele não imagina o que pode acontecer com ele, né? Então, assim, esse caminho que ele tá seguindo pode despertar nele o melhor ou o pior que ele tem dentro dele. Ele não tá com o caráter dele formado ainda, né? Ele não tem maturidade nem vivência para isso. Ele vai construir o caráter dele do zero. E ele vai ter que ir tomando cuidado com as armadilhas do meio do caminho,
que ele nem imagina que existam ainda, né? Porque ele não sabe do que o mundo é capaz. O mundo não, né? O mundo em si é um lugar maravilhoso, né? As pessoas tornam ele perigoso. E esse é o problema, é o convívio com as pessoas, né? Então, assim, ele começa a jornada dele, eu já falei da bagagem, né? Ou da falta da bagagem nas cartas. Porque, assim, não é à toa representarem com uma bagagem pequena ou com nenhuma bagagem, né? É porque o louco, ele é um quadro em branco mesmo. Aqui ele não tem memória, ele não tem conhecimento de nada, ele não tem rumo, ele não tem raízes, ele não tem princípios ainda. Não tô falando dele como alguém sem ética. É que, na verdade, ele é infantil, né? A gente vai entrar no mago depois, que ainda pode chegar um pouco nessa parte que vai falar da ética, né? Aqui ainda não se fala em ética ou falta de ética, né? Ele ainda é um pouco infantil, ele é ingênuo, então assim, às vezes ele vai tender pro lado errado sem nem perceber, sem maldade, né? Ele ainda vai formar a personalidade dele, o caráter dele, né? Então, assim, por isso que tem alguns adjetivos muito comuns para essa carta, né? Eles falam da ingenuidade, eles falam da imprevisibilidade, né? Quase que não sai, porque é tudo muito imprevisível, porque ele não tem uma rota traçada, né? Ele é descuidado, ele não tá nem aí se ele vai tropeçar e cair, ou no caso dessa carta, que a louca, no caso, tem uma joia muito valiosa na mão dela, né? Um cristal muito importante, que ela também não tá preocupada em segurar com cuidado, nem tá preocupada se ele pode cair ou não, né? Então é o descuido mesmo, ele não sabe atribuir a importância que as coisas têm de fato, porque ele ainda não conhece direito as coisas, como elas são, né? Então ele também é irresponsável. Ele é caótico, né? São os defeitos do louco, tadinho. Ele é caótico, mas não é por mal. Então vamos pintar mais alguma coisa aqui. Eu quero pintar minha florzinha. A minha florzinha vai ser azul petróleo. Não tem um porquê específico, viu, gente? Eu só gosto da cor. Azul petróleo, isso? Parece. Isso aqui, gente, foi um jeitinho que eu pensei de poder falar algumas coisas que eu acho sobre as cartas, sem ter que aparecer, porque eu fico muito tímida ainda, fico um pouco travada. Então, assim, eu tenho tudo na minha cabeça, tudo que eu penso tá dentro da minha cabeça, mas eu, na frente da câmera, eu dou uma travada, eu não consigo acessar. Pelo menos por enquanto. Mas eu tenho planos, viu, gente? Eu vou ficar mais cara de pau. Ah, não é cara de pau, né? Eu vou ficar mais solta pra fazer isso. E aí eu vou conseguir aparecer mais. Porque eu sei que para algumas pessoas é importante essa coisa de olho no olho, sabe? Por isso que eu apareci algumas vezes no canal. Minha vontade era não aparecer nenhuma. Mas eu sei que o certo é dar as caras, nem que seja de vez em quando, né? Então aqui estou pintando com cuidado para não borrar, porque eu sou ótima em borrar. Minha noção de espaço é terrível. Então, meus desenhos parecem desenho de primeira série, sabe? Vou pintar essas folhinhas e eu já continuo, gente.
Achei que eu ia conseguir ficar pintando e falando, mas não. Eu fico muito concentrada aqui para conseguir pintar dentro da linha e não consigo falar de coisa séria enquanto eu tô pintando. Calma, faltam 3 folhinhas, aí eu retomo. Minha mãe faria também isso aqui de um jeito maravilhoso, que ela também manja muito de pintura. Desenho, pintura. Ó, já tô borrando aqui. Eu também não enxergo direito. Pronto. Ó, que belezinha que tá ficando. Quando eu pintar em volta também vai dar uma disfarçada, né? Então, vamos lá. Eu falei de algumas coisas, de alguns defeitos do louco, né? Mas é óbvio, as cartas não são só os defeitos e só os problemas, né? Elas têm o seu lado positivo também. Então, claro, lembra que eu falei que aqui tem uma explosão de energia, que é o começo de tudo, né? O começo do caminho. Pensa como você se sente quando você acaba de sair de casa para uma caminhada. É o pico da sua energia. Você vai cansando conforme o caminho, né? Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tá falando aqui de muito potencial, muito entusiasmo, alegria, otimismo. É aquela alegria, aquele otimismo típicos, né, de quem ainda não passou por nenhum sofrimento na vida e não teve tempo de ficar amargo, né? Então, que mais? Aqui, na verdade, para conseguir definir se a carta é boa ou ruim, a gente precisa do melhor aspecto do louco. E quando a gente estiver falando de alguém na leitura, instruir essa pessoa que quando sai o louco, ela tem que aproveitar a melhor parte da carta, porque essa carta tem aquela tendência que eu já falei, né? A tendência para o caos, a tendência para falta de controle, né? Então, para você viver da melhor forma possível essa carta, você precisa ter atitudes opostas àquelas que eu mencionei, né? Que são as características mais tradicionais da carta. Então, por exemplo, se a gente está falando de descuido, de irresponsabilidade, de ingenuidade, então a gente tá dando um alerta quando cai numa leitura, né? Pra pessoa ficar atenta a essas coisas. Ficar atenta e, se for o caso que ela mesma representa esse louco e ela mesma tem essas atitudes, para que ela se policie, né? Faça uma reflexão sobre si mesma e melhore esses aspectos, para ela poder aproveitar o lado bom da carta, né? Que é isso que eu falei, o potencial, a alegria, né? O entusiasmo de fazer as coisas. Ele ainda nem sabe o que ele quer fazer da vida, mas ele sabe que ele quer conquistar coisas boas para ele e quer viver coisas boas, ter boas experiências. Então, é isso, é aproveitar o melhor lado da carta. Então, quando ela sai no jogo, óbvio que precisa de um contexto, né? Você sempre vai pedir para o seu consulente te contextualizar a situação, né? Alguns consulentes querem fazer aqueles testes, né? Querem chegar em você e não contar nada. Querem que você simplesmente abra uma tiragem e saia adivinhando a vida dele todinha e dando solução para os problemas dele. Mas não é assim que funciona, né? E, claro, existem as videntes, né? Que também recebem informações com a ajuda de entidades e tudo mais. Eu acredito nessa possibilidade,
mas não acredito em todo mundo que diz que faz isso, né? Eu sei que é possível, eu acredito que é possível realmente que tenham esses tipos de profissionais, mas é que eu não confiaria em qualquer um. Por isso é bom ter indicação quando é esse tipo. Mas enfim, não é necessário evidência para você fazer um jogo de tarô, né? E quando sai a carta, você pede uma contextualização dela para você ter a melhor interpretação no jogo, né? Normalmente, quando sai num jogo meu essa carta, eu costumo ver ela com um aspecto um pouco mais negativo. Mas isso é assim, por experiências minhas, né? Experiências pessoais. Quando essa carta sai no meu jogo, a leitura vai para esse lado. Porque eu já vivi situações muito estranhas em que eu tirei o louco como carta do ano, ou o louco para alguma situação que eu perguntei. Então, isso fez com que eu visse essa carta de uma forma um pouco mais amarga, né? Mas assim, isso na verdade só vai interferir no seguinte: não é que se ela saiu no seu jogo comigo que você tá fadado à desgraça. Não é isso. Como o tarô é um instrumento do tarólogo, a forma que a gente interpreta a carta é muito pessoal. Então, assim, eu não posso fugir do que é a carta, do sentido principal dela, né? Mas eu tenho as minhas próprias percepções dela, sobre ela, né? É a minha perspectiva da carta. Ou seja, você vai ter a sua perspectiva dessa carta. Então, quando essa carta sai para mim, e o tarô é a minha ferramenta, condicionado a mim e a minha forma de ver as coisas, vai tender mais para esse lado, entendeu? Pelo menos comigo. Claro que eu vou ter que observar também as cartas que saem junto com o louco, que podem trazer um sentido mais positivo para ele. E aí eu vou passar o sentido mais positivo. Mas também podem sair cartas com o sentido que reforça o sentido mais negativo. Entende? Então você precisa estar atento a isso na leitura. Eu vou continuar pintando. O meu plano era ir pintando e falando, mas eu não consigo. Na hora que eu vou falar tudo que eu penso sobre a carta, eu não consigo prestar atenção no desenho e preciso ficar gesticulando. Então não deu certo de eu terminar de falar e terminar a pintura, tá bom? Agora eu vou dar um corte e vou mostrar o desenho pronto, tá bom? Foi uma conversa isso que a gente teve agora sobre algumas coisas que eu sinto sobre essa carta. Na verdade, um arcano, gente, ele tem muito mais do que isso, né? Dizem que você pode levar uma vida para entender um arcano só, completamente, né? E às vezes nem consegue. Então, por isso, não se prendam só à minha perspectiva sobre ele e as minhas definições sobre ele, porque assim, você ao longo do tempo vai desenvolver as suas próprias percepções e teorias sobre a carta. E você vai conhecer pessoas também que vão te passar também a visão delas. E isso vai ser somado à sua visão. E aí vai ampliando cada vez mais, né? E a ideia é essa, gente. A ideia é não parar de estudar. A ideia é você ampliar cada vez mais o seu conhecimento e a sua noção de cada carta, tá? Então, nunca parem de estudar, nunca parem de procurar informação, nem que seja por vídeo no YouTube, né? Nunca pare de
procurar por cartas diferentes do louco, mesmo que você não queira comprar o tarô ou não possa comprar o tarô, procura na internet, dá uma olhada como outras pessoas representaram as cartas, porque sempre tem alguma coisa. Você vê aqui tem o descuido com o que é valioso. Aqui tem o abandono do ventre, né, do ovo, da onde você nasceu, aquele abandono da fonte para seguir o coração. Aqui a gente tem a distração, a pouca bagagem, sabe? Então, assim, cada carta você vai ver que vai te dizer alguma coisa, e isso é muito importante, tá bom, gente? Então, se você aguentou ficar comigo até agora e me ouvir falando sem parar, e gostou do vídeo por alguma razão, não esquece de curtir o vídeo, tá, gente? No final eu vou dar uma cortadinha e vou mostrar a carta pronta. E se inscrevam também, porque eu sempre vou ter algum tipo de conteúdo interessante para quem gosta de tarô, tanto para quem também é tarólogo, como as resenhas, né? E às vezes até um ponto de vista, como para quem não é tarólogo e tem muita curiosidade, e até para quem quer alguma tiragem de tarô, certamente não tão direcionada quanto seria numa consulta particular, mas que às vezes é uma tiragem que dá uma luz naquele momento que a gente precisa, que cai para você no momento que você precisa, e o conselho do tarô ressoa para você naquele momento, né? Porque querendo ou não, escolher entre várias tiragens que existem disponíveis aqui no YouTube, não deixa de ser você embaralhar um tarô e puxar uma carta, né? Porque tem tantas. Então, se você escolheu uma, provavelmente ela vai te dizer alguma coisa. Mas é isso, gente. Na descrição eu vou pôr o nome dos tarôs que eu tenho aqui. Eu vou colocar a resenha, o link para a resenha do livro que contém essas cartas para pintura. Vou colocar o meu Instagram, eu tenho 2. E se vocês quiserem me seguir lá também, eu agradeço, tá bom? Então, muito obrigada e até mais.